Olá, meus amados irmãos. É com grata satisfação que cá estamos nós, novamente, animados com a possibilidade de poder conversar um pouquinho aí com vocês sobre a ayahuasca. A ayahuasca que assume vários nomes, dependendo aí do tipo de ritual que é feito, dependendo da região onde ela é localizada, ela pode assumir aí outros nomes, como por exemplo Santo Daime, Madrecita, Grande Mãe, Vinho dos Mortos e por aí vai, tá? Bom, mas hoje nós vamos aí nos pautar em entender o que é esse chá, a sua composição e a sua função terapêutica, tá? Lembrando aí que por se tratar de uma medicina que está sendo cada vez mais popularizada, vem sofrendo aí uma série de questionamentos, dúvidas e observações que vão precisar pouco a pouco ir sendo esclarecidos. Para quê? Para evitar que se faça o uso inadequado ou de maneira errada desta medicina, tá? Bom, primeiro a gente precisa saber o que é a ayahuasca, né? A ayahuasca, na verdade, ela é um chá, ponto. Chá feito de que erva? Do caapi e da chacrona. Em algumas composições, pode-se encontrar outras ervas, a maior parte aí de origem amazônica, tá? No entanto, o chá propriamente dito, ele vem carregado aí de uma força ritualística, ou melhor, de uma força espiritual, tá? Uma força espiritual que se manifesta dentro de um contexto ritualístico. Bom, Roberto, afinal de contas, o que isto significa, né? Bom, o chá propriamente dito, se ele for feito sem as devidas consagrações, se ele for administrado, se ele for tomado sem as devidas providências, ele não surtirá o efeito esperado dele. Por que que a gente está falando isso aqui agora? Porque existem relatos aí de muitas pessoas que estão comprando devido à popularização da medicina. Existem muitas pessoas aí que estão comprando essa medicina, às vezes pela internet, às vezes por lugares que passam a divulgar e fazem a venda de maneira aí não criteriosa, né? Não seguem nenhum critério, vendem para qualquer um, sem saber se a pessoa tem algum conhecimento do que é a medicina e da forma e dos efeitos como ela tem que, da forma como ela tem que ser administrada e dos efeitos que ela pode causar aí no organismo. Portanto, antes de tomar a medicina, esteja atento às seguintes condições, tá? A administração da medicina, ela exige uma preparação. O que isso significa? Existe a medicina, primeiro, ela precisa ser adquirida de uma fonte confiável, porque a preparação do chá, ela segue vários critérios. Dentre eles, nós podemos citar aí o processo ritualístico. Dentro do processo de feitura do chá, é feito um processo ritualístico, porque existe uma espiritualidade que trabalha na medicina, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os ingredientes que são utilizados. Os ingredientes que são utilizados dentro da medicina também são de grande importância. Por quê? Porque pode acontecer de você adquirir a medicina de um local que não seja responsável. Ele pode ter colocado mais água, pode ter colocado algum outro ingrediente que não condiz com a fórmula original da medicina. E isso, obviamente, vai afetar nos resultados, tá? Então, quando a gente fala de preparação, começa desde lá do local onde você vai comprar a medicina. A medicina precisa ser comprada de
um local responsável, que segue todos os critérios que garantem aí a qualidade do chá que vai ser utilizado, tá? A outra preparação vem da pessoa que vai tomar o chá. Então, o que isso significa? É preciso que seja feito um preceito anterior ao ritual onde será consagrada a medicina. Por quê? Para que o corpo esteja preparado para receber a medicina e para que a medicina possa atuar da maneira que se espera que ela atue, tá? Que preparação é essa? Precisa ser feito aí uma dieta. Essa dieta aí envolve, por exemplo, evitar comer alguns tipos de alimentos, tá? Evitar consumo de bebida alcoólica, evitar consumo de algumas outras bebidas que podem afetar aí o funcionamento, a absorção da medicina pelo organismo e a maneira como ela vai agir na área psíquica, que aí é o ponto também de fundamental importância. Por isso que a pessoa precisa, nos dias anteriores à medicina, à administração da medicina, nos dias anteriores à consagração, nos dias anteriores ao ritual, a pessoa precisa seguir aí alguns preceitos que envolvem aí essa parte fisiológica, né, e a parte psíquica. Então, procurar fazer meditação, procurar frequentar ambientes tranquilos, procurar aí evitar ter fortes emoções, principalmente emoções negativas, tudo isso. Então essa é a preparação do indivíduo para fazer a administração, tomar a medicina no ritual. Além disso, tem a preparação do local onde será administrado essa medicina. Então essa preparação aí envolve muitos critérios, que eu citarei alguns aqui. Primeiramente, as pessoas que vão cuidar, ou seja, as pessoas que estarão à frente do ritual. As pessoas que estarão à frente do ritual, elas precisam estar devidamente preparadas. Ou seja, não pode ser qualquer um que está lá na frente. A pessoa tem que ter algum estudo, tem que ter algum conhecimento da medicina. E eu já vou explicar por que isso, tá? Bom, e a preparação do local. Por se tratar de um ritual que envolve a participação de uma determinada espiritualidade, este local precisa estar com as devidas proteções, com as devidas firmezas. Por quê? Porque a gente sabe que o campo espiritual ele é muito vasto. Existem muitas egrégoras espirituais de energias densas, de energias leves, de energias de luz e também vibrações, né? Vibrações positivas, vibrações negativas, vibrações de luz, vibração de treva, e elas estão aí no ambiente. Então, se o ambiente não estiver preparado com as devidas firmezas, esse ritual tende aí a não atingir o objetivo de desenvolvimento evolucional que inicialmente se espera, tá? Então tem essas firmezas que precisam ser feitas, ok? De preparação, de firmeza de local, de proteção e da espiritualidade que vai trabalhar. Porque todo ritual ele segue uma intencionalidade, existe uma intenção nele. Vou dar um exemplo. Uma casa aí acabou de anunciar que vai fazer um ritual Umbandai. Então, Umbandai, o nome já diz, é Umbanda misturado com Santo Daime, tá? Na força de Ogum e Exu. Então, o que isso significa? Quem vai atuar, né, a espiritualidade de maneira abrangente vai atuar, tá? No entanto, existe uma intencionalidade de trabalhar questões que estão relacionadas a este orixá. Então, aqui eu estou citando o exemplo de um Umbandaime, tá? Mas aí existe uma infinidade de, de, de temas, né, que podem ser trabalhados, como por exemplo hinduísmo, como por exemplo aí fraternidade branca e por aí vai.
Então, dependendo da intenção e do trabalho que vai ser feito naquele local, precisam ser feitas as firmezas da maneira adequada para que esse trabalho aconteça da maneira como se espera, ok? E aí, vou explicar agora também a preparação pós-ritual. Então, acabou o ritual, o irmãozinho descansou, voltou lá normal com as suas questões, que ainda continuam sendo digeridas, que continuam sendo ainda trabalhadas, podendo demorar até 15 dias. Isso não significa que a pessoa vai ficar 15 dias lá no efeito, tá, gente? Só para esclarecer, não é isso. Aquilo que a pessoa vivenciou no ritual, às vezes ela vai ter situações ali no dia a dia dela que vai fazer com que ela resgate aquela situação até para poder elaborar aquela questão dentro da cabeça dela e consequentemente superar aquilo que precisa ser superado, tá bom? Então aí a gente tem uma preparação antes, durante e pós o ritual, certo? Aí tem outra questão. Por que tudo isso, Roberto? Porque a ayahuasca, do contrário do que muita gente fala por aí, ela não produz alucinação como uma droga, porque a ayahuasca não é uma droga. Eu volto a repetir, não é uma droga porque ela não vicia, ok? Ela é uma medicina alternativa, que é bem diferente, ok? E também, além dela não viciar, ela não causa dano ao organismo. Por isso que precisa ser tomada todas aqueles cuidados que eu falei antes, durante e pós o ritual. Uma coisa que eu esqueci de falar que é extremamente importante, a entrevista de anamnese. O que é a entrevista de anamnese? É uma entrevistinha que é feita, né? Antes, lá no momento, na hora que o irmãozinho chega para participar do ritual, é feita uma entrevista com ele, onde é dito aí, onde ele tem a oportunidade de dizer se toma medicação, se tem algum histórico de psicose na família, se tem algum histórico de esquizofrenia, tudo isso para quê? Para evitar que a experiência não seja algo negativo na vida desse irmãozinho, tá bom? Então, assim, todas essas preparações, por quê? Agora eu vou falar como que a medicina age, que aí vai ficar mais claro de todo mundo atender, de todo mundo entender. Então, assim, a ayahuasca, ela primeiramente ela não é uma droga, porque ela não vicia e ela não causa dano ao organismo, tá bom? Outra coisa, ela tem uma maneira de agir dentro da nossa psique. O que é a psique, Roberto? A psique, vamos entender como toda parte imaterial que envolve o ser humano. Então, os pensamentos, as emoções, os sentimentos, a espiritualidade dela e por aí vai. Tudo que não é material, tudo que não é fisiológico. E aí, dentro dessa parte material, a gente tem uma caixinha chamada de inconsciente. Inconsciente, subconsciente, que são duas coisas que estão ali bem próximas, tá? E que dentro de algumas denominações científicas e filosóficas será entendido como uma e a mesma coisa, inconsciente e subconsciente. O que é essa caixinha? O que é esse inconsciente? O inconsciente nada mais é do que a parte inacessível da nossa mente. Inacessível não, corrija-me. Ela é acessível, mas ela não pode ser acessada na hora que a pessoa bem entende. O inconsciente só pode ser acessado através de um direcionamento, ou seja, por um caminho terapêutico, né? A hipnose é um desses caminhos, mas na ayahuasca isso se dá de outra maneira. Ou através dos sonhos, mas ele não é acessado de maneira voluntária. A pessoa não é eu chegar e falar assim, olha, eu quero acessar meu inconsciente agora. Não.
O inconsciente, ele não pode ser acessado assim. No entanto, lá no nosso inconsciente está guardado o quê? Está guardado todas as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, lembranças, traumas e as sombras, tá? Essas sombras, esses traumas, eles agem de maneira subterrânea, orientando aí a algumas escolhas que nós fazemos na nossa vida. Então essas sombras, esses traumas, eles estão ligados principalmente àqueles comportamentos negativos, aqueles comportamentos que nós gostaríamos de tirar da nossa vida, comportamentos repetitivos, enfim, tudo aquilo que de alguma forma nos atrapalha e cria aí as crenças, o que chamam aí de crenças negativas, tá? Então é tudo aquilo que nos impede de evoluir, a origem está lá no inconsciente. Pronto, uma maneira bem categórica aí de explicar isso. E aí o que que a ayahuasca vai fazer? A ayahuasca ela não provoca, ela não é uma droga. Lembra que eu falei que ela não é uma droga? Portanto, ela não vai provocar alucinação como a maior parte das pessoas pensam. Ela vai provocar miração. O que que é a miração? Ela é uma alucinação às avessas. É uma alucinação para dentro. Só que com uma diferença da alucinação. A alucinação é o quê? Você vê algo que está fora de você, né? E aquilo às vezes pode de alguma forma ser uma ilusão também, tá? O que difere uma alucinação de uma ilusão? Imagina você num quarto escuro, tá? Aí você vê um cabide ali que tem uma roupa pendurada. Quando você olha para aquele cabide, você vê uma pessoa em pé ali, certo? Então, nesse momento, você está tendo o quê? Uma ilusão. O que seria uma alucinação? É você estar dentro desse mesmo quarto escuro e você vê, por exemplo, algo que em verdade não está lá, né? A coisa não existe, não tem nada ali que faz lembrar aquilo que você está vendo, né? No entanto, você está vendo. Diferente aí do que acontece na ilusão, é que a roupa pendurada faz com que você veja aí uma coisa que está ali, mas de uma maneira como ela não é, tá? Na miração, que é o que acontece quando utilizamos a ayahuasca, você vai olhar para dentro. E quando você olhar para dentro, você vai ver o quê? O seu inconsciente. Quando você olhar para o seu inconsciente, o que você vai ver lá? Aquele porãozinho secreto, que está guardado os traumas, que está guardado toda aquela carga de conteúdo mental, psíquico, que está orientando a sua vida de maneira negativa, só que sem que você perceba, né, a origem. E aí, ao entrar em contato com esse inconsciente, com essas questões, inconsciente você torna isso consciente. Então, ou seja, o que várias pessoas demoram anos dentro da psicoterapia para conseguir entender, corre o risco de uma, duas, três sessões de ayahuasca você conseguir elaborar isso aí, porque você vai ter um contato direto com aquilo, tá? Aí você vai me falar, mas Roberto, como isso é mágica? Não, não é mágica. Existe uma preparação para tal. E o primeiro ponto fundamental para a pessoa poder aí lidar com essas questões é ela querer. E muita gente quando chega na ayahuasca já tem tudo de tudo, tá? Já foi para igreja, já foi para psicoterapia, já tomou remédio, já foi no psiquiatra, enfim, já fez de tudo, tá? E aí ela não teve o resultado que esperava, e aí às vezes ela já tá na beira, já tentou suicídio, tá para tentar, tá pensando, ou então tá na droga já no limite, já aquela coisa na última força, não aguento mais, preciso resolver. E aí a pessoa realmente quer. Então, muita gente vai tomar ayahuasca e não vai mudar, tá? Porque a ayahuasca, ela não faz milagre. O que muda a pessoa é a vontade dela de ser diferente do que ela é. É a vontade dela de sair do sofrimento que ela se encontra. E aí, quando a pessoa entrar em contato com essas questões inconscientes e se tornar consciente, ela vai elaborar. E quando ela elabora, ela resolve. Por isso que muitas vezes, dentro do ritual de ayahuasca, você vai ver que algumas pessoas passam mal.
tá? Às vezes vomita bastante, às vezes tem bastante diarreia, às vezes chora bastante, né? Uns vão sorrir, enfim, vão fazer alguns barulhos estranhos, mas tudo isso é uma limpeza pela qual a pessoa está passando, que na psicanálise vão chamar de catarse, né? Como se a pessoa estivesse colocando para fora aquilo que estava aprisionado dentro dela e aprisionando ela, tá? Aquele peso que puxa a gente para baixo. E aí, é nesse sentido aí que a ayahuasca trabalha com a mudança psíquica. No entanto, é como ele disse, cada pessoa é uma pessoa. O trabalho é diferente para cada um. E aí a pessoa às vezes vai ter muita representação simbólica, porque às vezes você está lidando com conteúdos que a sua cabeça trabalhou muito tempo para esquecer, que você evita ao máximo trazê-los à tona. E aí as existências psíquicas elas são muito inteligentes. Então elas fazem o quê? Elas assumem disfarces. E aí toda essa carga interna, interior que estava ali guardada, é, as 7 chaves que você evitou ao máximo lidar com aquilo e está enfrentando, porque não tem outra forma de você resolver os seus problemas, você vai lidar aí com as representações simbólicas, que são os disfarces que essas cargas, essas sombras, que esses traumas vão assumir para lidar com você. Então muitas vezes você vai ver monstros, você vai ver coisas aterrorizantes, né? E por quê? Porque são questões aterrorizantes dentro de você. Isso não significa que isso vai acontecer com todas as pessoas. O que eu quero te dizer é que quanto mais profunda é a questão que a pessoa tem que resolver, maior é a chance dela ter uma representação simbólica intensa, tá? Mas aqui eu estou tentando apenas explicar para vocês o funcionamento da ayahuasca. Cada pessoa, a experiência é única. Muitas vezes você não vai entender o que você está vendo. E aí, no decorrer das sessões, vai fazendo as sessões, faz uma sessão, faz 2, 3, você vai aprendendo a elaborar. Porque a primeira coisa que a ayahuasca vai fazer com você é te desconstruir como um quebra-cabeça, te mostrando vários aspectos, várias faces de uma mesma moeda. E aí, aos pouquinhos você vai juntando. Para quê? Para você ir elaborando e entendendo como que aquilo acontece, como as questões agem dentro de você, como os seus comportamentos se constroem. Para quê? Para que você mude e deixe de agir da maneira como estava agindo. Pessoas com depressão, pessoas com problemas de dependência química, enfim, eu gosto de usar o exemplo da dependência química porque ele é todas as pessoas que a gente vê que estão tentando sair de um problema de vício, o comportamento ele se repete geralmente da mesma maneira e a pessoa sabe como ele acontece, mas ela não consegue evitar. Entende? Aquele negócio acontece na minha vida, eu sei como acontece, eu sei como começa, mas não sei evitar. E aí a ayahuasca faz esse trabalhinho, né? E a pessoa consegue aí elaborar como isso acontece e aí ela começa a evitar. Só que aí ela desperta para uma outra coisa. E aí é assunto para outro vídeo. Amados irmãos, espero que vocês tenham aí gostado do vídeo, espero que tenha sido claro. É um assunto muito amplo, né? A gente já está aí com 24 minutos de vídeo e eu acho que eu não consegui falar tudo, nem um terço do que é necessário aí sobre a terapia com a ayahuasca. No entanto, a gente segue nessa caminhada, explicando pouco a pouco, interagindo com vocês aqui por este canal, pela nossa página no Facebook, pelos nossos livros e vamos entendendo e aos pouquinhos vamos construindo o conhecimento dessa nova ciência que está surgindo cada dia que vem ganhando cada vez mais espaço, né, no mundo atual e que pouco a pouco vai sendo formalizada, vai sendo construída com a ajuda de cada um de nós. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, te guie em todos os seus caminhos, que assim seja. Amém.